Vamos começar o nosso webinário sobre Exchange 2013 e os vários protocolos e suas necessidades de balanceamento e carga. Connosco temos o Jorge Patrício Dias Guzman, MVP de Exchange da Microsoft. Obrigado a todos por vossa presença. Jorge. Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse webinar onde vamos falar de Exchange 2013 Service Pack 1 e seus protocolos e a importância de por que a gente tem que balancear vários deles. Primeiro, vamos começar com um overview, uma separação, vamos entender a arquitetura do Exchange 2013 versus a versão anterior, que era 2010. E também, obviamente, com algumas similitudes com o 2007. Vamos ver a arquitetura de transporte também dessas versões. Como vocês podem lembrar, o Exchange Server 2010 tinha aquele monte de roles, de papéis. Nós podíamos ter um monte de servidores somente para ter todos os roles. Eu tinha o de Unify Messaging, que era indicado que fosse um servidor separado, que fazia toda a parte de comunicação unificada, às vezes conectando-se com o link. Tinha o Hub Transport, que era um papel separado do Exchange Server, que fazia a envio e recepção de e-mails. E tinha o Client Access Server, que no Exchange Server 2010, com diferença do 2007, já no 2010, todos os clientes, sejam internos, Outlook, como externos, Anywhere, ActiveSync, etc., se conectavam através do Client Access Server. Então, a partir do Exchange Server 2010, já começa toda aquela história de vamos balancear o tráfego de acesso de clientes e de SMTP. E, por último, tinha o Mailbox Server, que você podia instalar com alta disponibilidade com o Database Availability Group, o DAG. O famoso DAG, que trouxe uma quebra do paradigma da alta disponibilidade. Não era mais o típico cluster nodo 1, nodo 2 e o storage em comum, que era um ponto de falha. O storage, o armazenamento em comum, era um ponto de falha. Tinha algum problema o armazenamento? Adeus Exchange, adeus totalmente. Agora com o DAG você pode ter diferentes meios de armazenamento e vai ter alta disponibilidade dos bancos de dados do Exchange. E no 2013, o que nós temos? A Microsoft decidiu englobar todos os papéis que tinha. Por quê? Porque era muito comum que o pessoal não separava o Client Access Server do Hub Transport, instalava já um Hubcast, tudo. Então, o que nós temos agora? O Client Access Server, que também vai fazer envio e recepção de e-mails, vai ser o contato de todos os clientes internos e externos, celulares, Outlook, etc. E também o ponto de contato com a voz sobre IP, com o Unified Messaging. Então, ele reúne tudo isso aí para esse acesso. Então, por isso que os requerimentos que o Exchange 2013 tem podem ser até insanos em matéria de memória e processamento. Por quê? Porque esse papel de Client Access Server ele tem que ser muito bem desenhado, dado que ele vai sofrer a carga total dos acessos. E nós temos totalmente separado o Mailbox com o nosso famoso DAG, onde nós vamos ter também um agente de transporte, que é o Hub, e o Unified Messaging como serviço dentro do Mailbox Server. Então, dentro do Mailbox Server também vai ter uma concentração de serviços, dado que, como voltei a falar, o pessoal normalmente unia todos eles. Então, o Mailbox também tem uns requerimentos muito especiais que têm que ser seguidos para a sua implementação. Para isso, existe dentro da Microsoft, dentro do site Testnet, o Mailbox Role Calculator, é uma planilha Excel onde você vai colocar todos os dados que estão pedindo, quantos usuários, tamanho dos mailbox, cotas, etc. E a planilha vai te indicar como é que você deve fazer essa implementação para não ter dor de cabeça com problemas de rendimento e lentitude em todos os serviços. E aqui vamos comparar do 2010 com 2013 como que era o envio de e-mails. Então, o que nós tínhamos no Exchange Server 2010? Da internet vinha desde, seja através de um mail gateway ou talvez
no mesmo papel de Edge, que o Edge voltou no Exchange Server 2013 Service Pack 1. Então, o Hub Transport recebia a mensagem. Então, o que acontecia? Aí, através de MAP, ia conectar-se com o Mailbox Server onde estava indicado esse usuário. E aí entregava. Ou chegava em outro Hub Transport por causa da alta disponibilidade. Normalmente tinha mais de um Hub Transport e todos balanceados para garantir o serviço sempre online, sempre a recepção e envio dos e-mails sempre balanceado para não ter perda de mensagens, porque perder uma mensagem ou a demora na entrega de uma pode significar perda de um negócio importante para a organização. Então o que acontecia? Se a pessoa estava nesse site com digamos, seu mailbox estava ativo no banco de dados nesse site, então o Hub Transport, o que ele fazia? Mandava para outro Hub Transport que estava no outro site. Então sempre tinha que ter o mailbox com o seu Hub Transport junto. E aí entregava via MAP até o servidor de mailbox, onde estava ativa a base de dados, o banco de dados desse usuário. E a mesma coisa acontecia com todos os SMTPs e iam distribuindo, então vocês viam que era um caminho muito longo para você entregar a mensagem. O que acontece no Exchange Server 2013? Nós temos o CAS, que tem o papel de Front-End Transport, que ele vai receber o e-mail em primeira mão. Então, ele vai entregar onde estiver ativo o mailbox desse usuário diretamente através de SMTP. Ele não está usando o MAP para entregar como fazia antes. É totalmente SMTP, porque como vocês viram nos slides anteriores, o servidor de mailbox também tem um Hub Transport, também tem serviços de transporte dentro dele. Então vai tudo por SMTP até chegar o serviço de transporte do mailbox e depois é entregado até outro serviço que é o Mailbox Transport. E daí que também está usando o SMTP, e daí somente vai entregar via MAP até o usuário. E por que é isso? Nós vamos entender mais adiante. Agora, o que acontecia se recebesse por um outro front-end transport que estava em outro site? Antes, vocês viam que mandava para outro Hub Transport. Agora não. Agora ele vai para o DAG, através do serviço de transporte, e vai enviar diretamente para o Mailbox Transport no servidor onde estiver ativa o banco de dados desse usuário. E vai aí diretamente por MAP. Então aí nós temos uma diferença importante no fluxo de e-mails dentro do Exchange Server 2013. Ele é mais ágil e mais rápido, não precisa passar por outro front-end transport como acontecia no Exchange Server 2010. E a mesma coisa acontecia com todas as entradas, porque normalmente a gente, com o Exchange Server 2013, a gente trabalha com dois sites diferentes. Ah, caiu um site, acabou a luz, aconteceu um terremoto e perdeu esse site, o outro site de contingência está ativo e vai também receber tanto as mensagens como com acesso de clientes também. Então aqui também você pode ter às vezes uma só entrada de internet e colocar um balanceador aqui para disponibilizar essa entrega de mensagens em um dos front-end transport. E também no caso de manutenção, porque tem que estar lá cumulative updates, atualizações do Windows, então isso transforma uma perda de serviço momentânea. Então com o balanceador justamente aqui, ou vários balanceadores também balanceados, balancear o balanceador também, o que faz? A gente faz com que como se chama, ele faça o balanceamento entre os diferentes front-end em caso de manutenção desse aqui, de um deles. E como é que é o mail submission? Também, como é que nós vamos ver essa submissão de e-mail? Então aqui nós temos como é que funciona no 2010. Recebeu, uma pessoa está enviando um e-mail. Então ele submeteu o e-mail via MAP, digamos, a banco de dados submete via MAP. Por quê? Porque a pessoa vai submeter via Client Access Server e daí ele vai submeter realmente através do Mailbox.
E o que acontece? Aí a conexão é MAP com o Rapid Transport e aí manda por SMTP. Algo simples. Como é que é no Steam Server 2013? Obviamente, o serviço de transporte vai via MAP e vai enviar ao outro serviço de transporte que está mais acima, que é o Rapid Transport. E daí vai enviar para o front-end transport que estiver mais disponível. Esse balanceamento de envio de e-mail é feito pelo Exchange. Não há necessidade de nós termos um balanceador para o envio de e-mails. Tendo mais de um Client Access Server, esse balanceamento vai ser natural do Exchange Server. Ele vai encontrar o mais disponível. A importância do balanceamento é realmente quando está chegando. Vamos ver o role a arquitetura dos papéis do Steam Server 2013. Então, nós temos o Client Access Server, que é uma evolução do Casa Array. Então, no Steam Server 2010, nós tínhamos o Client Access Server Array, onde nós tínhamos que balancear ele tanto de entrada como de saída. Então, o que aconteceu? Nós criamos um Casa Array, ele tinha um nome, e aí nós precisávamos um balanceador para acesso interno e externo. Agora, ele inclui, como vimos, o Front-End Transport de SMTP. E, obviamente, a principal função é filtrar as conexões. Vamos filtrar para não entrar diretamente. Antes, no Steam Server 2007, os Outlook internos eles conectavam via MAP até o Mailbox. No Steam Server 2010 já não existia mais a conexão RPC MAP com o Outlook interno. Já passava pelo Client Access Server, mas somente as pastas públicas elas se conectavam via MAP. Então, aí precisava mais de um Client Access Server para aguentar todas as conexões, tanto externas como externas. E o Mailbox Server inclui também todos os protocolos principais de mensagem e também inclui o Transport e o Mailbox Transport, que são dois serviços que nós vamos entender por que tanto transporte, principalmente pela segurança. Então, todos esses papéis estão no Steam Server 2013 e o principal modo de balanceamento é principalmente com o contato com o mundo externo, ou seja, estamos falando de recepção de e-mails e acesso de clientes fora da organização. Internamente, o Outlook ele se autobalanceia através dos sites de Active Directory. Então, não requer internamente um balanceador para fazer todo esse tráfego. Então, o que acontece? O e-mail entra na organização. Alguém recebeu o e-mail de fora. O Front-End Transport, que está rodando no Client Access Server, ele aceita a mensagem, porque ele vai ver, existe o receptor existe, então aceita a mensagem, uma mensagem normal do dia a dia da nossa organização. Depois, o Front-End Transport determina pelo Active Directory qual que é o DAG onde está o recipiente, ou seja, a pessoa que vai receber a mensagem. Aí o Client Access Server envia para o Mailbox, onde está, obviamente, no seu próprio site ele vai ter a preferência. Então ele vai mandar para um Mailbox, onde está no seu mesmo site, ele vai fazer essa preferência. E daí ele vai mandar para o Mailbox que vai estar ativo. Os componentes de transporte, já vimos. O Front-End Transport é um SMTP Service no Client Access Server Role. O Transport é no Mailbox Role. E o Mailbox Transport é também um serviço SMTP também no Mailbox Role. Sim, o Mailbox tem componente de transporte. As possibilidades do transporte é receber e entregar as mensagens de entrada e, obviamente, saída. Enviar todas as mensagens e executar todo o processo da mensagem dentro do pipeline, ou seja, se você tiver habilitado o anti-malware do Steam Server 2013 que vem nativo, ele vai sofrer a limpeza para não ter vírus, não ter código malicioso. E também não somente isso, as regras de transporte. As regras de transporte e o que é o DLP, o Data Leak Prevention. Então ele vai sofrer essa responsabilidade do transporte, de fazer toda essa limpeza de políticas e higienização da mensagem. E o que faz? Ele mantém
a redundância das mensagens até a entrega com sucesso. Ou seja, você olharem nas queues, nas filas do Exchange, você sempre vai ver um shadow redundancy, e que são mensagens que estão esperando a entrega com sucesso para serem eliminadas. Enquanto não for entregada com sucesso, essa mensagem não é eliminada e pode ser enviada de novo internamente dentro do Exchange até ter uma entrega com sucesso. Então, o Front-End Transport que nós vemos aqui, que aqui diz Casa Array, mas é um Casa Array entre aspas, ele é o que vai ter essa componente de Front-End Transport. O Front-End Transport, ele vai manipular tudo que entra e tudo que sai. Seja por SMTP autenticado, isso quando nós temos, por exemplo, um cliente que está usando o POP3 SMTP por alguma aplicação importante, vai usar SMTP autenticado, que vai numa porta diferente, que vai na 587, ou você pode mudar essa porta na configuração do agente de transporte. Ou o famoso Anonymous, que é aquele que recebe de fora ou do nosso Mail Gateway, que é pela porta 25. A porta 717 é usada pelo SMTP para conversar com o Mailbox, com o serviço de transporte, o Hub Transport do Mailbox. Então já utiliza uma porta diferente e também isso é autenticado. Ele utiliza a autenticação do Exchange para conversar com o Mailbox. Isso tem que tomar cuidado, que tem muita gente que está fazendo deployment inseguro, colocando o mailbox para envio e recepção diretamente no Hub Transport. Isso é inseguro, sempre façam através do Client Access Server, porque aí é um obstáculo a mais para um ataque. Sempre pensem nisso. Então, tudo isso ele funciona como um proxy de layer 7 e tem acesso total a toda a conversa de inbound e outbound. Não chega até a fila e não bifurca e-mail localmente. Quem vai bifurcar vai ser o mailbox sempre. Ele que vai bifurcar todos os e-mails para mandar para o DAG onde tiver ativo essa pessoa. Então é assim que vai funcionar o Front-End Transport, que está no Client Access Server. O benefício é proteção, é como eu falava, um ponto a mais de obstáculo para evitar um ataque. Então, com esse ponto, nós podemos balancear totalmente através de um balanceador, por exemplo, Camp Technologies, que o Camp ele tem esse balanceamento de SMTP e as plantilhas do Camp permitem uma implementação muito rápida e muito fácil. Então, ele vai balancear a entrada, principalmente, dos e-mails. E também pode balancear a saída, por que não? Porque você pode ter um mail gateway ou vários edges, digamos, na DMZ ou como chamam agora, na rede perimetral. E também nós podemos balancear a entrega desses e-mails para esses dispositivos. O Mailbox Locator, ele evita, que é um novo benefício do Front-End Transport, ele evita saltos desnecessários. Então ele vai entregar a mensagem diretamente para o Mailbox, onde tiver de preferência no seu site, e o Mailbox, ele vai determinar onde que está ativa essa conta e vai enviar, evitando todos aqueles saltos que vocês viram que tinham no Exchange Server 2010. E o namespace é unificado para todos os cenários de mensagens autenticadas e anônimas. Então vai ter sempre o mesmo namespace e você pode controlar as cargas baseando-se no número de conexões. O transporte já está no mailbox. Então esse era conhecido como Hub Transport antigamente. Então ele já está dentro do mailbox. Ele vai receber as mensagens do Front-End Transport que está no Client Access Server. Então, em todos os servidores mailbox com diferentes DAG, todos vão ter o serviço de transporte. Então, ele processa todo o fluxo de e-mail SMTP da organização. Então, ele recebe os e-mails externos do front-end, mas ele processa o fluxo interno. Então, uma pessoa manda um e-mail internamente, ele é submetido via MAP até o Mailbox Transport, e depois, no transporte, ele vai indicar a qual banco de dados vai ir. Então, ele vai ter também a mesma coisa de
Data Leak Prevention, vai também realizar inspeção de conteúdo para evitar essa fuga acidental de informação e também vai fazer a limpeza com anti-malware e escuta pela porta 25 e a 2525 quando está com o CAS. Antigamente era conhecido como o Hub Transport. Então, nós temos aqui todo o pipeline. Então, quando a pessoa recebe um e-mail pela porta 25 ou 2525, caso esteja o Client Access Server e o Mailbox tudo junto, então ele vai para uma fila de submission. Então, ao ser submetido, ele vai resolver o recipient. Resolvido, vai encontrar a rota para essa mensagem. E encontrada a rota, aí ele vai fazer a bifurcação. Não vai precisar daqueles, na época do Steam Server 2003, que a gente tinha o Expansion Server. Ele recebia o e-mail quando principalmente tinha aquelas listas de distribuição. Então ele fazia expansão e enviava. Então aí ele vai para a fila de envio externa ou interna. Então, primeiro, todos os e-mails que recebe o transport, eles vão ser armazenados num banco de dados. Antigamente, vamos voltar para o 2003, eles ficavam numa pasta dentro do serviço de arquivos do Windows. Agora não, ele vai dentro de um banco de dados. Então isso aumenta a segurança para evitar que essa mensagem seja capturada. E ele vai ser categorizado passando por vários estágios. Então, que estágios ele vai sofrer? Regras de transporte, regras de journaling, limpeza de malware e também agentes terceiros. Ou seja, pode ser, por exemplo, você não está usando o que são as Dynamics Firms do Exchange Server, você tem um componente externo, um serviço externo de, por exemplo, colocar o disclaimer no correio. Então, esses agentes terceiros, eles vão fazer parte do pipeline de envio. Então, essa mensagem vai para a banco de dados de filas, depois vai para a fila de submissão, vai começar a sofrer todas as partes do pipeline, a categorização, limpeza, análise de conteúdo, e aí vai para a fila onde for necessário enviar. E daí vai para onde tem que ir, seja para um outro mailbox, seja para o mundo exterior. E a mesma coisa quando é para fora, vai utilizar o SMTP Send. Benefício do transporte, ele vai fazer todas as decisões de roteamento, tanto interno como externo. Ele é nessa parte onde agentes e terceiros podem operar dentro do pipeline de transporte e também fazem com que as mensagens sejam caminhadas tanto para dentro ou para fora para um tratamento especial. E também utiliza o Shadow Redundancy. Então, tal como eu falei, essa mensagem só vai ser eliminada quando for ou enviada para fora de forma exitosa ou quando já seja entregue para o mailbox com sucesso. Então, aqui nós temos agora o outro componente de transporte, que é o Mailbox Transport. Então, o que acontece? O Mailbox Transport também está dentro do Mailbox. É um transporte especial. Então, o que ele faz? Ele vai gerenciar o Mail Submission. Então, vai utilizar dois processos separados, o Delivery e o Submission. Porque um é para, obviamente, enviar e outro para receber. Então, ele não tem armazenamento persistente. É só o Shadow, ele vai estar no Hub Transport. Ele vai converter de tipo mine para map e vice-versa. Então, ele que vai fazer a conversão já para colocar esse e-mail dentro do nosso Mailbox Server. Então, ele vai combinar o que é o Mailbox Assistant e o Store Driver. Então, ele combina essas duas funções. E, obviamente, ele não suporta extensibilidade, ou seja, você não pode implementar extensões de terceiros nesse transporte. Ele é somente para o mailbox. E, obviamente, ele vai suportar tudo que são os eventos do Steam Server 2010, Store Drivers Extensibility. Então,
sempre pensando que quando for colocar alguma agente de transporte de terceiro, ele vai ser colocado no Hub Transport, não no Mailbox Transport. O Mailbox Transport ele reúne tudo o que se precisa para acessar o store de um componente. Elimina tudo que é o contato direto com o e-mails de terceiros, seja appliance, seja até mesmo o Edge, e evita o handshake de certificados. Então, por quê? Porque quando chegou no Mailbox Transport, essa pessoa, digamos, todas essas essa mensagem já chegou limpa, já chegou categorizada e já chegou pronta para ser submetida. E facilita a utilização da database do Mailbox sobre os cenários. Então, aqui que nós temos como ele funciona. Opa, vamos voltar. Aqui nós temos todos quase os agentes que nós temos dentro do Exchange Server. E no Service Pack 1, nós temos um novo, que é o Edge Transport, que ele estava no 2010, mas a Microsoft decidiu reviver ele no Service Pack 1. Então, o que é o Edge Transport? É usado em rede perimetral. Ele não está integrado ao domínio. Então, uma máquina que não está no domínio não tem acesso ao Active Directory. Então, isso é importante vocês saberem. Ele tem os mesmos recursos do Edge Server 2010. Ele não tem antivírus. Atenção, ele não tem antivírus nativo. Quem vai ter o antivírus vai ser o Front-End Transport e o Hub Transport também. Então, isso é importante. Não tem antivírus. Contém recursos de anti-spam básicos. Então, ele vai funcionar com aquelas famosas listas de spam house, etc. E vai funcionar também com regras que nós mesmos vamos colocar. E ele não tem nenhum recurso do famoso shadow copy. Então, ele vai receber e vai enviar. Ele é nada mais que um mail gateway. Não tem o shadow copy, não tem o shadow redundância como tem o Client Access Server e o Hub Transport. Então, isso é que é importante saber. E o envio de cliente ainda vai funcionar via CAS. Então, o CAS é que vai enviar o correio. Então, sempre vai ter que ter o Client Access Server funcionando. Então, por isso que eu volto a repetir. Vocês vejam muito bem como é que funciona o Client Access Server. Vejam como dimensionar esse Client Access Server, porque ele é o que vai receber muita carga de trabalho. Então, ele precisa de bastante processador, ele precisa de bastante memória, de preferência um team de NICs, de placas de rede, não somente uma, várias. Por quê? Porque ele vai receber tanto e-mail como o acesso das pessoas que vão querer se conectar ao Exchange. Então, é muito importante que o dimensionamento do Client Access Server seja bem feito, né? E não seja aquele, vou colocar um, depois se eu precisar coloco outro e começa a reclamação de, não consigo me conectar direito, tenho lentitude no meu Outlook, não chega direito no meu celular, demora muito para chegar mensagem, etc. Dimensionem também muito bem o que é espaço em disco no Client Access Server. Por quê? Porque muitas vezes, de acordo com o fluxo de e-mails dentro da organização, ele pode ser muito grande e o banco de dados da fila de e-mails pode crescer muito. Se chegar a um ponto que o disco tem menos de 4 GB livres, onde está esse banco de dados, o serviço de transporte pode parar por uma coisa chamada back pressure. Então, com back pressure, o serviço de transporte deixa de receber e deixa de enviar. E você tem um congelamento de todos os serviços dentro desse Client Access Server. Então, o ideal é que esse banco de dados esteja em outro disco, totalmente separado só para ele. Não esteja no mesmo disco onde está o arquivo de paginação, onde tiver o Windows e etc. É muito importante que ele esteja em outro disco. E importância também para o balanceador, que todos os Client Access Servers estejam balanceados para acesso externo, porque falhou um, o balanceador vai enviar para o que tiver disponível.
Cenários de roteamento de mensagens. Vamos ver como é que funciona um servidor multi-role, aquele tudo em um só, que é o mais comum que existe. Aqui nós temos o nosso Client as a Server e Mailbox tudo junto. Então o que acontece? O Frontend Transport, aqui, ele vai receber a mensagem na porta 25. O Client as a Server, ele vai determinar onde está localizada essa caixa de correio. Então, pode ser que nós tenhamos um DAG e todos os servidores estejam com Client Access Servers. Isso não era permitido no Exchange Server 2010, mas no 2013 é permitido, sim, você ter o Client Access Server e o Mailbox, mas sempre pensando que Client Access Server utiliza muito processamento e o Mailbox utiliza muita memória, porque como um bom banco de dados, ele vai utilizar toda a memória RAM que possa ter disponível. Então, quando você tiver um multi-role, você tem que dimensionar muito bem tanto processamento como memória. Então, essa mensagem é enviada através pela porta 2525 para o serviço de transporte do Mailbox. Aí você fala, então, estamos todos os serviços juntos, por que tanto serviço de transporte? By design. Do mesmo jeito, você vai ter 3 portas de bloqueio para qualquer ataque. E depois de categorizada, a mensagem é entregada para o Mailbox Transport, onde vai ser enviada para, vai ser convertida de mine para map e encaminhada para o armazenamento, onde seja ele nesse mesmo servidor ou seja ele em outro servidor. Mas quem vai identificar quem que vai aqui store vai enviar vai ser o serviço de transporte. Então como é que funciona? Aqui nós temos, desde a internet, toda aquela conversa com os verbos que vocês já conhecem do nosso, digamos, de todo o fluxo de SMTP. Então tem o hello, mail from, RCP2, vamos enviando 250, então a mensagem enviada para o front-end transport. A partir de que recebeu o front-end transport, aí vai começar uma segunda conversa. Vai conversar agora com o serviço de transporte, com o Rap Transport, que está dentro do Mailbox. Então essa conversa já é uma conversa autenticada, já não é anônima como está acontecendo nessa parte aqui. Aqui já não está anônima. Então o que nós vamos ter? Já uma conversa que o Mailbox sabe que é Exchange, então ele não vai precisar, ele vai saber que é o Client Access Server entregando. Então o que acontece? O Frontend Transport entrega via proxy essa mensagem. A partir do momento que a mensagem é entregada para o serviço de transporte, essa comunicação é cortada. Então, o que acontece? Aqui já começou a conversa com o serviço de transporte. Essa conversa com a internet, com esse servidor ou com esse serviço é cortada. Morreu. E aí, somente o Frontend Transport vai conversar com o transporte. Não vai ter ainda a conversa com a mensagem da internet. Então, a partir do momento que o Frontend Transport entrega a mensagem para o transporte, aí essa conversa também é cortada. E aí começa a conversa do serviço de transporte com o Mailbox Transport, que também como se diz, autenticada. Ela é totalmente autenticada. E também vai ter os mesmos verbos, são totalmente os mesmos verbos que se utilizam no, digamos, no serviço SMTP. E a partir do momento que o Mailbox Transport recebeu a mensagem, o transporte, essa conversa é cortada com o transporte. Então, a mensagem não entregada, digamos, para diferentes filas, enquanto não houver um corte da conversa com os outros agentes. Então, em resumo, é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Quando passa de uma parte para outra, só vai começar a conversar com a outra parte quando tiver o corte da conversa com o outro agente. Então, esse é tudo o fluxo de e-mails de entrada. Ah, mas aonde então eu preciso do balanceador? Sempre na frente do Frontend Transport. Porque nós vamos ter
pelo menos 2 Client Access Servers, que é o recomendado. No caso de você ter uma manutenção ou falha de hardware, ou falha até de uma máquina virtual, porque o Exchange Server 2003 permite a virtualização nos diferentes sabores de virtualização que existem. E como nós vemos qual que foi o roteamento? Pelos cabeçalhos. Então, por exemplo, como é que funciona num All-in-One Role? Então aqui nós temos Message ID, que estamos recebendo de um usuário de internet. Então foi recebido de internet por esse servidor. Aqui nós estamos tendo, como exemplo, um servidor de Office 365, por exemplo. Então, ele via front-end transport. Aqui sai no cabeçalho que é via front-end transport. Então, aqui você já começa a ver na mensagem recebida o fluxo da mensagem. Então, você tem Steam Server 2013 na sua organização, você veja os cabeçalhos, analise, você vai ver todos os saltos que ele deu. E esses saltos são muito importantes para a gente determinar em que ponto nós temos uma falha de algum servidor, porque nós vamos ter tudo balanceado. E muitas vezes a gente não sabe que tem um servidor com problemas, um balanceador sabe. O Camp, por exemplo, ele sabe quando tem um servidor com problemas, então vai utilizar outro. Então, através desse cabeçalho, você vai ver por onde está entrando. E aqui foi recebido depois via front-end transport, aqui já vai para o Microsoft SMTP Server TLS, isso significa autenticado, para o mailbox, onde vai ter o transporte, que era o antigo Hub Transport. E daí você vai ver o outro pulo que deu essa mensagem, onde você vai ter via Mailbox Transport. Então, essa é todo o fluxo de mensagens que você vai ter no cabeçalho. Então, o cabeçalho sempre vai ter digamos, todo o trajeto que foi feito dessa mensagem. Aqui o cenário de rotamento de mensagens. A entrada de mensagem para 2 destinatários. Por exemplo, chegou uma mensagem de internet para 2, que estão inclusive em servidores separados. Então, ela é recebida por um dos Client Access Servers and Transport, enviada para o transporte, e aí no transporte ela é separada, ela sofre a sua bifurcação. Então, a partir daí, essa mensagem é enviada para um usuário que está ativo nesse servidor e depois é enviado ao transporte para esse outro servidor. Então, esse é todo o trajeto de uma mensagem que está sendo enviada para 2 destinatários. Então, quem vai fazer a bifurcação é o transport, é o serviço de transporte, antigamente conhecida como Hub Transport. Era o que fazia antes no Exchange Server 2003, ou famoso Expansion Server. Agora vamos ver o cenário 3, e-mail para internet. Então, como é que eu faço para enviar? Então, a pessoa faz a submission da mensagem, vai para o serviço de transporte, e o serviço de transporte vai enviar para o front-end transport, e o front-end transport envia para a internet ou para o mail gateway e etc. Então, essa é toda a viagem que vai fazer a mensagem que vai sair para a internet. Então, todo esse fluxo que nós vamos ter. E aqui nós temos o transporte, digamos, todo o fluxo de transporte. Aqui está o roteamento. Então, o Mailbox Transport, ele recebe a mensagem, começa a conversar com o serviço de transporte. Então, ele envia a mensagem e acontece. O serviço de transporte recebeu a mensagem e acabou a comunicação aí. Corta a comunicação com o Mailbox Transport. Então, a partir daí, o Transport começa a conversar com o Front-End Transport e também é uma mensagem autenticada. Esse aí vai fazer o proxy. Então, entregou a mensagem do serviço de transporte para o Front-End Transport, aí corta-se a comunicação e a partir daí o Front-End Transport ele vai começar a conversar com o serviço para enviar o e-mail para a internet. Então, esse é todo o roteamento das mensagens. É muito importante entender, principalmente para troubleshooting, ou seja, todos os problemas que você pode ter com envio e recepção de mensagens, que, digamos, com toda essa
todos esses transportes, você vai ter uma ideia de onde está havendo um problema. Lembre-se que aqui no serviço de transporte é onde esse e-mail vai sofrer categorização. Ele vai ver se tem data leak prevention, vai sofrer as regras de transporte que nós temos na nossa organização. Então, sempre tendo em mente essa forma de transporte. Então, o que acontece? Vamos ver um caso simples. O usuário reclama de que internamente ele não tem problema para mandar e-mail, mas ele mandou um e-mail para fora e ainda não saiu. Então, o que acontece? Você vai verificar nas filas do serviço de transporte e ele está parado aqui, porque o front-end transport, por alguma razão, ele não está aceitando as mensagens. Principalmente isso acontece com back pressure. Volto a recordar, o banco de dados de filas a Kiwi cresceu e ficou o disco quando ela estava com menos de 4 gigabytes. O Exchange automaticamente ele se protege e ele desce esse serviço e não aceita nenhuma conexão. Então, aqui você vai ver que estão armazenadas mensagens e elas não são eliminadas até serem enviadas pelo front-end transport. O que pode fazer com que esse front-end transport cresça demais? Os logs. É sempre bom ter log, mas log ocupa espaço também. Então, os logs de SMTP, SMTP, Send and Receive, podem crescer. Tudo o que é o mail tracking. O mail tracking também ele ocupa bastante espaço. Então, todas essas configurações de onde guardar os logs também tem que ser muito bem pensada no momento da implementação. Mail tracking é muito importante porque no mail tracking você vai ver todo esse trajeto até sair para a internet. Então, com o meu tracking, o mesmo usuário dentro da sua conta, ele pode olhar esse tracking de mensagens. Obviamente, isso aí nunca acontece. O usuário sempre vai ligar para o querido administrador de Exchange para saber o que aconteceu com a sua mensagem. Então, todo esse é o cenário de roteamento de mensagens. Então, sempre lembrando que quando termina a entrega para uma capa, corta-se a comunicação e a partir daí começa a conversa com a outra capa. Então isso aumenta a segurança dentro do Exchange. Isso aí é um aumento de segurança desde a versão anterior do Exchange Server 2010. Agora, o que acontece quando nós temos múltiplos destinatários? Então, nós temos tanto interno como externo. O Store vai submeter essa mensagem para o Mailbox Transport. Então, esse aqui tem três recipients. Então, o Mailbox Transport é o que recebe, categoriza e manda para o transporte. O transporte, ele vai separar essas mensagens. Eu volto a repetir, o transporte é o que faz o papel daquele que era o famoso Expansion Server. Então, uma mensagem é colocada de novo no Mailbox Transport porque pertence a esse banco de dados que está ativo. Depois, a outra mensagem é enviada pelo front-end transport e para onde vai? Para fora. E a outra é enviada para um diferente store via transporte. Por quê? Porque está em outro banco de dados onde está ativo. Isso aí quando nós temos um mix de interno e externo. Vamos voltar. Então, esse é todo o cenário de e-mails para múltiplos destinatários. Agora nós estamos vemos como é que funcionam os protocolos. Vamos ver agora como é que nós podemos balancear o nosso Exchange. Então aqui nós temos o nosso balanceador, um Camp Technologies. Então aqui nós temos, aqui vocês podem ver que está havendo tráfego dentro desse balanceador. O Camp você pode descer dentro do site da Camp Technologies, você pode ser os templates. Esses templates são muito bons porque com ele você tem tudo que as regras já colocadas, é muito mais fácil de implementar. Então aqui, por exemplo, vamos fazer o HTTPS offloaded. Vamos primeiro balancear o mais importante, que é o SMTP. Então, vamos aqui a Virtual Services e vamos agregar um novo.
Um virtual address, aqui nós já temos configurado uma virtual address. A porta é importante que nós vamos fazer tráfego SMTP, é 25. E vamos selecionar como template Exchange Server 2013 SMTP. E vamos agregar esse Virtual Service. Aqui não tem SSL, porque como chama, é um serviço SMTP que estamos recebendo. Então aqui nós precisamos adicionar servidores. Então vamos colocar aqui subservícios. Opa, aqui vamos modificar. Meio, nós temos que agregar aqui o Real Server Address, que é o servidor onde vai estar esse serviço de transporte. Ponto 3. Esse é um. Agregado. Então, se nós vamos aqui nos serviços, aqui nós temos up. Vamos agregar mais um. Então, é o sub número 2. Vamos modificar. E aqui nós vamos colocar um new real server, que é esse outro servidor. Então vamos ver aqui o Virtual Service. Round Robin, está tudo bonito. Essa Virtual IP e os dois estão up. Então você pode ver que os dois estão up. Os dois serviços estão acima. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um teste. Esse aqui é o serviço, esse aqui é o Exchange. É um dos Exchange. Eu vou reiniciar essa máquina para vocês verem que o Camp ele vai identificar. Vamos fazer um shutdown. Estou apagando nossa máquina e logo aqui vai ter que me mostrar como down. Vamos refrescar, ainda não. Vamos ver se a máquina já apagou. Está desligada. Vamos atualizar. Aqui está marcado que já está avisando que o servidor número 1 ele está com problemas. Ele caiu. Então, o que vai fazer o balanceador? Todo o tráfego SMTP que vai chegar por esse endereço, através do NAT e do nosso firewall, ele vai ser enviado para esse servidor de transporte, esse Client Access Server. Então, essa é a grande função que nós temos, a importância de balancear. Então, fazendo de conta que essa máquina ela está sofrendo aplicação de hotfixes, atualizações e etc. Então, aqui nós temos como é que está balanceado tudo isso aqui. Vamos agregar um novo serviço. Vamos colocar a mesma IP porque pode ser utilizada a mesma IP. Só que nós estamos um porto diferente e aqui nós vamos colocar um offloaded. É a publicação de todos os serviços. Então, aqui nós já temos todos. Aqui nós vamos ter que colocar o certificado. Não coloquei certificado, teria que ter feito um, mas aqui vai ter todos os certificados disponíveis e nós temos que colocar desse lado para os certificados para Autodiscover, Office, Outlook e etc. E vamos agregar aqui já tem agregado todos os servidores, os serviços. Então aqui nós temos, vamos configurar o ActiveSync. Então aqui nós temos Real Servers, vamos agregar um novo. Vamos colocar aqui 443, a this Real Server.
e foi colocado. E vamos colocar outro. Que é o outro servidor. Pronto. Aqui nós temos tudo isso pronto. Forwarding está enabled. Então, se a gente vai ao Virtual Services, vamos ver como é que está. Eles aparecem em vermelho porque não estão configurados. Aqui ainda está aparecendo como que o Real Server 1 está caído. É que ainda não subiu. Então aqui está vendo que esse servidor está caído. Então nós temos que esperar que ele suba. E já subiu. Então daqui a pouco o Camp vai detectar que subiu. Vamos apertar um F5. Número 1 ainda está mostrando-se como ele ainda está caído. Deve estar subindo serviços porque isso aqui é uma máquina virtual em um PC. Então vocês imaginam que deve estar um pouquinho congelada. Não, ainda não começou todos os serviços. Então, dessa forma a gente começa. Então, por exemplo, aqui, Autodiscover. Muito importante o Autodiscover para que digamos, os usuários eles não precisem ligar para a Helpdesk para configurar seu tablet, seu celular ou mesmo Outlook. Então aqui colocamos um e colocamos outro. Então vamos ver. Então vocês veem que já não tem aquela cor vermelha. E a gente vai fazendo isso para todos os serviços que nós temos. Este Web Service, MAP sobre HTTPS, que esse é um novo serviço, um novo protocolo que tem o Steam Service Pack 1. Esse MAP sobre HTTPS ele permite um fator de múltipla autenticação, como por exemplo, o que nós podemos fazer é que, por exemplo, quando as pessoas têm aqueles docking station, a pessoa está trabalhando primeiro com cabo, quando ele tirava o docking station, o que aconteceu? O Outlook, na hora, pedia credencial de novo, porque houve uma reconexão. Então, com a MAP sobre HTTPS, já não precisa disso. Isso só funciona, obviamente, com Outlook 2013 com Service Pack 1. Vamos ver se voltou. Ainda não volta a máquina. Então, aqui vocês podem ver que aqui já está mostrando que já subiu o Autodiscover. Esse aqui ainda não subiu. Ainda não subiu o que é o ActiveSync. Então, está subindo o serviço da pouco. Vamos ver o OA. Vamos habilitar o OA somente para continuar essa demonstração. Vamos modificar. Então aqui traz, aqui vocês podem ver que está tudo aqui. Traz tudo automaticamente. Não precisamos configurar nada graças aos templates. Então vamos lá. 3, 4, 4, 3. E 4, 3 de 4, 4, 3. Como vocês podem ver, com o Camp, até aqui eu posso até limitar as conexões. Vou dizer já não mais de 10 conexões externas para esse aqui, e aí ir balanceando bem a carga e aproveitando bem os nossos recursos. Vamos ver cá. Então vocês podem ver que ainda não subiu o outro. Apesar que esse MTP já subiu, pelo que diz aqui. Então está subindo os serviços de a pouco. Como volto a repetir, é uma máquina virtual e com pouca RAM, então vai demorar mais para ligar. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Podem usar o chat para as perguntas. Jorge, enquanto a máquina sobe, enquanto vão colocando algumas perguntas, eu gostava só de mostrar
onde as pessoas podem baixar esses templates e também verificar os guias de instalação. Se sempre puder colocar como apresentador. Vamos ao camptechnologies.com. Então nós vamos ao site do Brasil. Esse aqui, vamos lá para o site do Brasil. Conhecimento. E a parte de conhecimento tem várias ferramentas importantes. Uma delas é justamente a ferramenta de sizing, de dimensionador da melhor solução para o Exchange 2013. Se você clicar aí, por favor. Essa é muito importante por sizing, para saber qual node máximo nós vamos ter. Exatamente. Aí nós temos o total de mailbox existentes, temos a percentagem de conexões e à medida que vamos definindo esses parâmetros, ele vai dizendo qual é o modelo mais adequado. Por quê? De maneira a otimizar os recursos e os investimentos de toda a gente, né? No final, se vocês puderem fazer uma implementação com um balanceador de carga que custa $7.000, vocês não precisam de utilizar outro que custa 15.000 ou 20.000. Esse é um ponto importante e todos esses menus que estão no canto esquerdo, as mailbox, a percentagem de conexões concorrentes, tudo isso é customizável, tudo isso é adaptável àquilo que são as características do vosso ambiente. Algo muito importante é o tipo de chaves de SSL que vão ser utilizadas. Porque se for em 2024 tem um impacto, se for de 2048 tem outro. E isso é algo que também tem que se ter em consideração. Depois também na parte de conhecimento ainda, existe uma secção que é documentação de produtos. Bom, nessa documentação de produtos, vocês vão poder encontrar diversas informações, entre elas os manuais de instalação. No caso do Exchange 2013, por exemplo, já existe um Deployment Guide, já existe um guia de instalação específico para Exchange 2013, já traduzido para português. E depois temos também um pouco mais em baixo, mais ainda, aí, na secção de templates, vocês podem encontrar todos os templates que o Jorge esteve comentando para carregar dentro do Camp. Ou seja, é só preciso baixar esses ficheiros e carregá-los dentro do Camp Load Master de modo a ele ficar já com todas aquelas pré-configurações que correspondem às melhores práticas da Microsoft na configuração do Exchange 2013. Existe também a possibilidade de vocês baixarem a versão virtual e fazerem o próprio teste em vosso ambiente. Obrigado, Jorge. Entretanto, não sei se algum de vocês tem alguma pergunta. Estamos abertos a esclarecer algum tipo de questão. Existe uma pergunta já que é: qual a vantagem da utilização do certificado dentro do Camp Load Master e não utilizando o certificado diretamente nos servidores? Por que colocar o certificado dentro do balanceador de carga e não utilizá-lo nos servidores? Sim, vamos ver esse problema. Por exemplo, o nome Active Directory, por exemplo, é jorgepatricio.local. Mas o domínio SMTP é jorgepatricio.org. Então, nós temos dois namespaces totalmente diferentes. Atualmente, as entidades certificadoras eles não estão permitindo colocar os nomes internos dos servidores dentro dos certificados. Então, a gente precisa colocar um certificado no camp, porque aí ele vai trabalhar, nesse caso, como offloaded. Vamos voltar aqui. Vamos modificar aqui. Então, aqui na SSL Properties, nós vamos trabalhar com aceleração de offload. Então, ele vai apresentar para o cliente que está fora da rede, que está acedendo por celular, por Outlook Anywhere,
ele vai apresentar um certificado com um nome público, que pode ser oa.jorgepatricio.org. Só que internamente o servidor tem outro nome. No meu caso é socrates.jorgepatricio.local. Então, esse jorgepatricio.local não pode ir no certificado público, que vai ser apresentado para o cliente que está fora, somente para os internos. Então, por isso é importante colocar o certificado dentro do Camp Technologies. Perfeito. Creio que conseguimos responder. Tem aqui outra pergunta que é uma pergunta típica. E por que, se o NLB é oferecido pela Microsoft, por que é que eu tenho que utilizar um Camp? Bom, não tenho que utilizar um Camp. Seria legal se utilizasse um Camp. Até porque tem algumas vantagens, principalmente a nível da visibilidade da camada 7 e outras. Você quer desenvolver um pouco, Jorge? Sim, são duas coisas. Primeiro, vocês sabem que o Forefront MG como Reverse Proxy já não existe mais. O Camp Technologies, como eu mostrei nessa configuração, ele faz de Reverse Proxy e Proxy Reverso tranquilamente para a publicação de Exchange Server 2013. Outra coisa, vocês vão até rir, mas o grupo de produtos de Exchange não suporta servidores Exchange com Windows Network Load Balancing. Ele não é opção para balancear Exchange Server 2013. Então, precisa sim Já é uma boa de razão, balanceador. né? Já é uma boa razão, sem dúvida. Bom, não sei se existe mais alguma dúvida. Não, de momento parece que não. Jorge, resta-me agradecer a disponibilidade e estes conteúdos que creio que foram bastante valiosos para toda a gente. E obrigado a todos também pela vossa presença. Muito obrigado a todos e espero estar no próximo webinar com vocês o mais pronto possível. Até uma próxima vez. Até a próxima. Obrigado, Jorge.